E aí galera, tudo beleza? Hoje vamos mergulhar em um mundo cheio de fofura e inocência, mas também palco de histórias bizarras e inexplicáveis. Já pararam para pensar que, às vezes, as coisas mais assustadoras acontecem onde menos esperamos? Preparem-se para abrir a mente e questionar tudo sobre o mundo infantil. Hoje vamos desvendar 10 histórias de crianças que deixaram seus pais completamente apavorados. Se você é corajoso, prepare-se para essa viagem ao lado mais obscuro da mente infantil. Mas já aviso, algumas dessas histórias são tão perturbadoras que fica difícil acreditar que aconteceram de verdade. Imagine só, noite alta, tudo silencioso, você acorda no meio da madrugada e sente aquele arrepio na espinha, sabe? Aquela sensação de que tem algo errado. Quando você abre os olhos, se depara com sua filhinha, em pé, no pé da sua cama, te olhando fixamente com os olhos arregalados. Que medo, né? Foi exatamente isso que aconteceu com os pais dessa garotinha. Por várias noites seguidas, eles acordavam no meio da noite e a encontravam ali, parada, observando-os em silêncio. A sensação era de completo terror, como se algo estivesse errado, como se ela não fosse realmente ela mesma. O mistério durou semanas, e o medo só aumentava a cada noite. Até que, em uma noite, a verdade veio à luz. A câmera de segurança do quarto registrou tudo. A garotinha, em sono profundo, levantava da cama e caminhava até o quarto dos pais, como se fosse guiada por uma força invisível. Era sonambulismo. O alívio foi imediato, mas o medo, esse demorou para ir embora. E se do nada seu filho pequeno começasse a falar sobre uma vida passada, com detalhes assustadoramente precisos? Detalhes que ele jamais poderia saber, a não ser que tivesse vivido aquilo de verdade? Essa é a história de um garoto que, desde muito pequeno, afirmava ter tido outra vida, e o mais assustador, ele se lembrava de tudo com riqueza de detalhes. Os pais, céticos no início, tentavam ignorar os comentários do filho, achando que era apenas coisa de criança. Mas conforme o tempo passava, as histórias se tornavam cada vez mais frequentes e detalhadas. O garoto descrevia pessoas que nunca tinha visto, lugares que nunca tinha visitado e situações que jamais tinham sido mencionadas na sua presença. Ele descrevia um acidente de carro em detalhes perturbadores, a sensação de impacto, a dor, o desespero. A história tomou proporções ainda maiores quando o garoto desenhou um lugar que ele dizia ser a casa onde morava em sua outra vida. Os pais, incrédulos, reconheceram o local. Era uma cidadezinha no interior, a quilômetros de distância, da qual eles nunca tinham ouvido falar. Brincar de boneca é comum na infância, né? Mas e quando a brincadeira fica macabra? Essa menina preferia realizar funerais para suas bonecas. Tudo começou inocentemente, colocando-as para dormir em caixas de sapatos. Mas ela começou a enterrá-las no quintal. O ápice foi um ritual fúnebre completo à noite. Velas, flores, cânticos. Cena digna de um filme de terror. Desenhos infantis. Normalmente esperamos ver coisas fofas, cheias de cor e alegria. Mas e quando encontramos figuras grotescas e monstros aterrorizantes? Um garoto desenhava figuras sombrias e macabras. Os pais tentavam incentivar desenhos normais, mas ele era irredutível. Eles me pedem para desenhar, dizia ele, com um olhar perturbador. Quem seriam eles? Seres imaginários ou algo sinistro? Os pais não sabiam, mas os desenhos os apavoravam. Procuraram ajuda profissional, mas o mistério permanece. Imaginem a cena. Vocês estão em casa, conversando com sua filha pequena quando, de repente, ela começa a falar em uma língua estranha que vocês nunca ouviram na vida. No começo, vocês podem até achar bonitinho, pensar que é coisa de criança, imitando algum personagem da TV. Mas e se essa língua na verdade fosse algo muito mais antigo, muito mais misterioso? Essa é a história de uma menininha que, do nada, começou a falar fluentemente uma língua que seus pais jamais tinham ouvido falar. Era como se ela estivesse recitando um poema antigo, com palavras guturais, entoação peculiar, e uma melodia ao mesmo tempo bela e assustadora. Os pais, intrigados, decidiram gravar a menina falando essa língua misteriosa e mostrar a especialistas.
Para a surpresa de todos, os especialistas identificaram a língua como sendo um dialeto indígena antigo, já extinto há séculos. Ninguém conseguia explicar como uma criança, que nunca teve contato com livros ou pessoas que falassem essa língua, poderia saber pronunciar aquelas palavras com tanta fluência e naturalidade. A história da menina que falava a língua antiga se espalhou rapidamente, causando espanto e curiosidade em todos que a ouviam. A infância é a época de brincar, de soltar a imaginação e se divertir, certo? Essa é a história de um menino que adorava fingir ser um zumbi. Ele corria pela casa com os braços estendidos, fazendo sons guturais. Os pais, achando graça, até entravam na brincadeira. Mas a brincadeira ficou séria quando o menino passou a levar seu personagem a sério demais. Ele se escondia em lugares escuros da casa, pulava de surpresa nos pais. A gota d'água foi quando mordeu o braço do pai com tanta força que deixou a marca dos seus dentes. E se, durante um passeio em família, seu filho apontasse para um local aparentemente comum e dissesse, com a maior naturalidade do mundo, "Foi ali que eu morri"? Essa frase, por si só, já é de arrepiar os cabelos da nuca, não é mesmo? Mas foi exatamente isso que aconteceu com uma família durante um piquenique. A criança, que brincava alegremente, parou de repente e fixou o olhar em um ponto específico. Os pais, curiosos, perguntaram o que havia de errado, e a resposta os deixou perplexos. "Foi ali que eu morri", disse a criança, com uma voz séria e distante. Quem nunca teve um amigo imaginário na infância, não é mesmo? É normal, faz parte da fase de desenvolvimento da criança. Mas e quando esse amigo imaginário revela detalhes que a criança jamais poderia saber? Essa é a história de uma garotinha e seu amigo imaginário peculiar. Ele se chamava Arthur, um velhinho simpático que adorava contar histórias. Arthur revelava detalhes assustadoramente precisos sobre a casa e a família. Décadas atrás, um senhor chamado Arthur morou naquela casa. Coincidência? A curiosidade infantil não tem limites. Todos sabemos disso. As crianças são como cientistas em miniatura, explorando o mundo ao seu redor, fazendo perguntas, testando limites. Mas e quando essa curiosidade assume contornos macabros e aterrorizantes? Essa é a história de uma criança que desenvolveu uma obsessão para lá de peculiar. Ela queria, a todo custo, ver como eram os ossos de uma pessoa por dentro. O fascínio por anatomia humana começou de forma inocente, com a criança folheando livros de biologia e perguntando aos pais como era o corpo humano por baixo da pele. No entanto, a curiosidade inocente logo se transformou em uma obsessão. A criança passava horas desenhando esqueletos, assistindo a documentários sobre decomposição de cadáveres e perguntando aos pais, com detalhes assustadores, como seria tocar em um osso humano. O ápice do horror aconteceu quando os pais flagraram a criança, em seu quarto, com uma faca na mão, observando atentamente o próprio braço. O que será que se passava naquela cabecinha? E se seu filho começasse a conversar com pessoas invisíveis, descrevendo-as com detalhes assustadores e afirmando que elas estão sempre por perto, observando tudo? Essa é a história de uma criança que afirmava ver e conversar com fantasmas, e o mais assustador, ela dava nomes a eles, descrevendo suas personalidades e até mesmo suas intenções. No começo, os pais não deram muita atenção, achando que era apenas a imaginação fértil da criança trabalhando. Afinal, é comum crianças inventarem amigos imaginários, não é mesmo? Mas a coisa começou a ficar séria quando a criança passou a descrever os tais amigos com detalhes perturbadores. "O senhor de Cartola fica no meu quarto à noite me olhando dormir", contava a criança com a maior naturalidade do mundo. "Ele não gosta de você, mamãe. Disse que você é muito barulhenta." Os pais, assustados, tentavam tranquilizar a criança dizendo que era tudo imaginação, que não havia ninguém no quarto, além dela. Mas a criança era irredutível. Ela afirmava que os fantasmas estavam por toda parte e que ela era a única que conseguia vê-los e ouvi-los. Seria mesmo imaginação
Ou a criança tinha algum tipo de dom sobrenatural? E aí, pessoal? Conseguiram chegar até o final dessa jornada aterrorizante pelo mundo obscuro da mente infantil? De qual história vocês mais gostaram? Qual delas te deixou com mais medo? Essas histórias nos mostram que, às vezes, a realidade pode ser muito mais assustadora do que a ficção, e que o mundo infantil, por mais inocente que pareça, pode esconder mistérios sinistros e inexplicáveis. Se vocês tiverem alguma história parecida para compartilhar, alguma experiência bizarra que viveram na infância ou que seus filhos viveram, não deixem de contar nos comentários. E fiquem ligados, porque em breve teremos mais vídeos assustadores aqui no canal.